somos funcionários que estão enfrentados já. Somos a OX, que são os superalimentos, somos o leite da terra, somos a linha alimentar, a doutora Isabel. Somos todos da onda do vegetarianismo, do frugivorismo. Vemos aqui a ensinar-lhes umas receitas. Vai ser, agora que está tão de moda os programas de detox, queremos fazer 2 dias de detox, perfeito, por exemplo, para uma segunda-feira, ou quem quiser fazer no mês uma segunda-feira e depois faz outra segunda-feira. Fazer 2 dias, onde só comemos cru e complementamos sumos com alguns sólidos, não só sumos. Embora o Sumo Pontífice também tenha os seus programas de detox à base de só sumos, aqui vamos ter algumas das receitas para vocês saberem de que trata. Se quiserem mais informações, estão os nossos sites, os nossos contatos, é a doutora Isabela, a doutora Márcia, o meu nome é Diana, e agora que venho lhes apresento ao Bruno, que é o Master Juice de Sumo Pontífice, é a minha mão direita, que foi a buscar as bananas. Ok. Então, para a ordem do dia vai ser, vamos fazer primeiro os pequenos almoços, primeiro os 2 sumos que estão na emenda. O pequeno almoço é um sumo purificante e o outro é um smoothie energizante. Vamos fazer para o smoothie, vamos utilizar, ok, vou dizer aí que é o que vocês saibam. A doutora Isabel quer falar aqui umas palavras antes de começar. Boa tarde a todos. Bom, eu comecei aqui a cortar legumes para ir adiantando o trabalho, porque não podíamos falar de modo a que nos compreendessem, não é? Isto é uma mandolina, mas não tendo este tipo de instrumento, podem fazer o que eu fiz em qualquer ralador de cenoura. Portanto, não há problema se não tiverem um instrumento como este. É só ralar a cenoura ou a courgette ao longo de todo o seu comprimento. E isto pode ser utilizado para rechear o que eu vou fazer, mas também pode ser utilizado, por exemplo, para fazer um espaguete ou qualquer outro prato frutífero. Está bem? Agora vou passar. Ok. Para começar, as máquinas que temos aqui são máquinas que podem comprar em casa. Não são máquinas industriais, como as que temos ali, são máquinas que podem usar em casa. São sumos que devem ser bebidos na altura, não são sumos que podem deixar para a noite, não, devem fazer e beber, porque estas máquinas que temos em casa não têm a tecnologia suficiente para preservar os nutrientes, como no caso desta, que está preservando os ingredientes, tem outro tipo de tecnologia que é mais lenta, não expele calor aos ingredientes enquanto estão a serem processados, ou é igual que as máquinas que temos no Sumo Pontífice, que nos permitem manter os sumos até 48 horas com vida. Portanto, os que vamos fazer aqui são para fazer em casa e para beber, na altura. Vamos começar então com o sumo verde, que é o sumo purificante. Vamos utilizar, para o sumo purificante, vamos fazer 2 litros, porque somos muitas pessoas. Então, vou fazer aqui. Vamos utilizar, primeiro, vamos ver quais são os sólidos. É super importante que saibam quais são o que vai sólido na máquina e o que vai líquido na liquidificadora. O que vai sólido, temos banana, temos todas as folhas, se quiserem algum podem tomar apunte, espinafres, salsa, alface, e o Bruno ainda não veio, ok, e bananas. Mas eu vou meter as folhas por enquanto. Então temos espinafres. Este jarro aqui está em 2 litros, então mais ou menos podem pôr uma mão, tipo, abusem da espinafre. A espinafre é riquíssima em ferro, dizem que tem muito mais ferro e muita mais proteína que a mesma carne. Temos espinafres, alface, e sal. Quase a mesma proporção entre alface e espinafres. Os sumos dos detox, generalmente, são detox porque levam imensa quantidade de folhas verdes que vão ajudar o corpo a purificar. Se vocês notam, na sua alimentação diária, não tem quase vegetais verdes, o crus. Tem tipo um pequeno alface para uma cenoura ralada.
os sumos aqui têm imensa quantidade de vegetais verdes. Isto, por exemplo, eu faço em casa, bebo para 2 pessoas e estou a comer algo que não vou comer durante o dia e o que permite que a pele esteja bonita, que o cabelo esteja brilhante, que o intestino funcione bem, que não tenhamos pressão de ventre, que reduzamos peso. Então, temos aqui as folhas verdes, depois, a seguir, vamos pôr as bananas, para mais ou menos uma banana por cada 500 mililitros, portanto, se vamos fazer 2, fazemos aqui umas 3 bananas, para não ficar tão doce, vamos pôr 3 bananas. Agora, podes-me procurar aqui um limão, não sei encontrar. Ok, então temos os sólidos, a banana, a espinafre, a alface e a sal. Agora, que líquidos precisamos para liquidificar isto? Precisamos mais um. Precisamos sumo de limão. O sumo de limão é super importante porque é que vai ajudar a cortar aquele sabor a vegetal e vai ajudar a juntar o sabor das bananas, o sabor das bananas com os vegetais. Vai ficar uma mistura interessante. Aqui estamos a fazer o sumo do limão. Vamos fazer para esta quantidade, vamos fazer 3 limões. Estamos quase. Ok. Podem ir buscar os, não há problema. Os citrinos, todos vão no exprimidor de citrinos. Vocês têm em casa para fazer o sumo de laranja, vão aí. E agora, vamos fazer a laranja também. Sumo de limão e sumo de laranja. Para eu facilitar a tarefa, fiz agora o sumo de laranja. Está aqui, foi feito há 5 minutos. Vou deitar fora, estes são 800 mililitros de laranja, aproximadamente 10 laranjas, eu que faço isto. Ponho o sumo da laranja, já está a vir o sumo do limão, que tem um pouquinho. Obrigada. Doutora, posso usar isto? Obrigada. O sumo do limão. Okay. Agora, super importante. Também porque serve este sumo como refeição. Este sumo serve como refeição e como parte do programa Detox porque contém um superalimento. Um superalimento são alimentos que, pela sua capacidade vitamínica, numa proporção mais pequenina, têm muita quantidade de vitaminas e minerais, ou de um em específico. Neste caso, vamos utilizar a clorela. Obrigada. Vamos utilizar a clorela. A clorela é um dos produtos da OX. É super reconhecido por ser uma alga de água doce, tem 80% de clorofila, é o que ajuda a limpar a sangue e o organismo. E também tem imensa proteína, igual que a espirulina, só que é mais poderosa em termos de clorofila. A espirulina agora vai, não, só isto, de clorela. Ok. Agora, quanto pôr de superalimentos? Os superalimentos são muito concentrados. Uma pequena quantidade é como comer 1 quilo do mesmo alimento. Portanto, metemos, para esta quantidade de pessoas, metemos 2,5 mililitros. Uma colher rasa de superalimento vai dentro do sumo e depois vamos liquidificar isto. Se vai fazer um pouco de barulho, peço mais desculpa. Das máquinas, super importante. Pode ser que não tenhamos a melhor centrifugadora, mas faça um bom investimento com uma liquidificadora. Não dá as duas coisas? Dá. Ok. Eu vou falar aqui um pouquinho. Esperar. Ok. Então, investam numa boa liquidificadora. Uma boa liquidificadora les vai permitir que o sumo fique smooth e que possam beber sem dificuldade, que desfrutem do sumo. Se ficar com folhezinhas, aí vão fazer um dia, depois já não vão querer. Da qualidade do sumo depende muito das máquinas. Portanto, este é o sumo verde, Bruno. Bruno vai dar a degustar a todos. Ok.
Agora, qual é o momento mais importante para beber os sumos verdes? Os programas de detox defendem beber sumos durante todo o dia. Nós também temos esse tipo de programas, mas se não podemos fazer em casa isso pela engenharia que não contamos, fazemos o sumo de manhã e fazemos o sumo à noite. O sumo da manhã é porque é quando mais está aberto o corpo a absorver nutrientes. Dormimos toda a noite e acordamos com imensa vontade de vitaminas e minerais para pôr a funcionar o metabolismo, para pôr os processos metabólicos a andar. E para isso precisamos sumos verdes, porque é quando o corpo mais quer absorver. No caso, por exemplo, da alimentação portuguesa, digo vos porque eu sou colombiana, vocês comem de manhã pão. E não digo que o pão seja pão de manhã, faz bem porque fornece energia, mas também é o primeiro que ele absorve. E por exemplo, quando fazemos isto, ele absorve as vitaminas com poucas calorias e não engordamos. Mas se comemos pão e logo uma torrada, e logo comemos um galão e fazemos isto, já não temos oportunidade de fornecer ao corpo aquela agilidade para eliminar o que vai comer durante o dia. Agora, qual é o segundo momento bom para beber o sumo? O almoço pode ser o almoço que comemos habitualmente, porque estamos ainda na metade do dia, precisamos de energia, portanto, faz-nos bem comer uma boa refeição. O jantar é outra parte importante. Não podemos comer imensa comida ao jantar e depois ir a dormir. Temos que beber um sumo verde para ajudar o corpo a limpar o que comeu durante o dia. No final do dia ele já não precisa calorias porque já não vai trabalhar, vai dormir. E o que precisa é depurar o que já tem e fornecer alguns dos ingredientes, mas os ingredientes que ele precisava, como vitaminas e minerais, já foram fornecidos durante o dia. De maneira que se não comemos bem, ele não assimilou, podemos contrair doenças e ficar gordos, que é o resultado. Então, de maneira que experimentem o sumo. Ok. Vou parar a fazer aqui rapidamente. Vou fazer outro, esperamos. Vou fazer o outro. Sim. Ok. Vou fazer o outro já, vemos se qualquer coisa enquanto dura vai. Ok. Precisamos de um sumo de laranja. Um sumo de limão. Ok. Vamos fazer mais sumo porque não alcançou, mas eu vou continuar. O segundo sumo do pequeno almoço do dia 2. Bebemos este sumo. O que acham? É muito verde, não é? Quantidades. Ok, para o pequeno almoço. Para o pequeno almoço fica bem uma banana, por exemplo, para ficar cheinhos, uma banana, um limão e folhas. E de resto metem tudo até 500 ml, podem beber 500 e 700 com sumo de laranja e limão. De laranja principalmente. Ok. Esse é um dos sumos que faz parte do nosso programa de detox. Obviamente que para umas pessoas é mais fácil beber, para outras não é tão fácil. Aí vamos. O segundo sumo é um smoothie. Ok, qual é a diferença entre um sumo e um smoothie? Os sumos geralmente são de frutas e vegetais, podem ter uma textura líquida ou mais ou menos líquida como esta. Agora, um smoothie é um sumo que é feito com uma base alimentar diferente. Digamos, pode ser um laticínio, no caso um leite, um gelado, um iogurte, mas nesse caso nós vamos fazer com leite de amêndoas e leite de arroz. Agora, leite de amêndoa e leite de arroz podem encontrar em vários lugares como substituto ao leite que bebemos diariamente. Nós fazemos o nosso próprio leite de amêndoas e os nossos leites, portanto, não tem conservantes nem nada por esse estilo. Aqui tenho uma mistura, nós costumamos fazer, esta é uma mistura que eu fiz para hoje, é metade amêndoa, metade aveia, leite de amêndoa, leite de aveia, portanto fica mais nutritivo. Temos aqui o leite, vamos precisar do leite, este sim é um smoothie desses doces que gostamos todos. Morangos, mango, o leite de amêndoas, vamos utilizar de superalimentos e folhas verdes, já vamos falar. De superalimentos vamos usar a chia, esta que está aqui. A chia é um ingrediente que tem imenso ômega 6. Tem todos os oligoelementos necessários, é um superalimento. É como a linhaça,
funciona como alimentação, mas tem mais poder vitamínico. Podem fazer com ele gelatina, podem deixar demolhar à noite e beber de manhã, faz imenso bem, como um peeling interno. Podem adicionar nos sumos, podem adicionar nas sopas para espessar e não utilizar batatas. Podem fazer de várias maneiras. Vamos utilizar este e vamos utilizar o green tea, matcha green tea. Como não temos neste caso o chá nem o café, vamos utilizar o matcha, que fornece de igual maneira a energia. O green tea, já sabem vocês, o té verde, milenariamente tem sido reconhecido pelos chineses, pelos indianos, que consomem muito porque tem imensa vitamina C, como tudo o verde, mas tem mais quantidade. Este do Japão tem uma qualidade excelente, também muito forte, podem beber também líquido em água, ou podem beber quentinho, podem beber de várias maneiras. No site da Ox podem ter aquelas informações. Agora, estou aqui a guardar que eles venham. Vou fazer então, vou utilizar este copo, porque não temos a possibilidade de lavar aqui. Vamos utilizar então 1 litro de leite de amêndoas e leite de arroz. Vamos utilizar manga. Vamos utilizar umas 2 mangas neste caso. Ok. Uma manga tem mais ou menos 500 mililitros. Para fazer uma ração em casa, pode fazer meia manga, para ficarem bem nutridos. Eu vou meter aqui as 2 mangas. Já vinha cortadito. E vamos pôr os morangos. Muitos morangos. Vamos adicionar outras folhas verdes, espinafre outra vez. Olha, espinafre, eu sou louca por espinafre porque adiciono a todo e não sabe a nada. E durante o dia não tenho muito controle do que eu vou comer, só quando eu venho trabalhar, portanto, faz muito bem. Vou por aqui. Vou comer mais. Ok. E vou adicionar os suplementos de que falei. Portanto, a mesma quantidade, vou adicionar 2,5 de matcha e de chia, e vou pôr mais um pouquinho. Vou pôr esta colher aqui de 5 mililitros, que é o dobro. Ok, temos esta smoothie aqui. Vamos ver se tenho que separar, porque posso separar e meter mais espinafre. Ele ficará verde, mas o único que tem verde é a espinafre. Os smoothies é o mais fácil de fazer em casa. Se não temos centrifugadora, fazemos logo um smoothie de manhã e ficamos com todas as vitaminas e minerais que precisamos. Como não podemos fazer maçã, podemos utilizar os frutos doces. Também o aipo pode fazer aqui. Só que tem que liquidificar sozinho o aipo e passar, coar. Esse é o aipo, porque não podem meter o aipo acá e logo beber, porque não vão conseguir. Essa fibra é indestrutível. Vou por mais um pouquinho. Para avançar. Por mais um pouco. Ok. Não há sumo detox, pode haver sumo detox, mas não é tão poderoso se não tem um superalimento. Saibam isso. Porque não podemos pretender obter os nutrientes que normalmente estamos habituados em comer grandes quantidades de comida e sumo se não tem os ingredientes-chave. Ok. Ok, obrigado. Ok, olha. Eu não tinha a oportunidade, apresento aqui, este é o Bruno. Bruno é a minha mão direita, é Master Juice. Ele é perfeito na sua técnica, no seu sumo, no que ele faz. É incrível. Ele tem o dom quando faz os sumos. Confiamos imensamente nele. Quando vocês forem, ele tem a mesma bata da mesma minha cor.
E vou identificar porque eu tenho bata preta e porque outros têm bata branca, porque outros bata verde. Vão ver a diferença. Engraçado. Estão a servir aí o suco. Este aqui não deu para servir as outras pessoas. Ok. É isto da minha parte. Se tiverem alguma pergunta dos pequenos almoços, também podem complementar. Já depois podem fazer ou com um cracker, ou uma bolacha, ou algo, ou podem beber só o sumo. O ideal seria só o sumo. Depois, o lanche, podemos ter outro tipo, digamos, de algo para picar, porque aí precisamos de energia. Nós comemos porque é o combustível, não comemos para ficar cheios. É basicamente isso. Obrigada. Então, vamos passar aqui a palavra à doutora Márcia. Doutora, pode me ajudar? Muito boa tarde. Acho que ainda. Muito boa tarde. O que eu vou falar agora são sobre os snacks. Há dois tipos de snacks. O da hora do almoço, imediatamente antes do almoço, imediatamente antes do jantar. O que nós podemos comer? Num detox, aquilo que é mais importante será manter a qualidade dos snacks, porque é a refeição intermediária. Se nós tivermos fome nessa refeição intermediária, é sensivelmente onde nós vamos fazer as maiores asneiras. Então, eu fiz dois tipos de snack. Para já, vamos falar sobre os snacks de linhaça. O que tem? Eu fiz 2 crackers de linhaça. São super simples de fazer. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de linhaça. Qualquer tipo de linhaça. Qualquer um deles. Essa linha tem com frutos vermelhos, com superalimentos e a linhaça simples. Qualquer um das linhaças serve para fazer. Principalmente vai só depender daquilo que eu quero. Se eu quero um cracker doce ou um cracker salgado. O que eu fiz foi salgado. Como é que se faz? Vamos bater a linhaça, se já estiver moída. Vamos misturar com um bocadinho d'água, para conseguir essa consistência. Essa é a consistência que nós precisamos para fazer os crackers. É uma consistência de massa, de plasticina. Vamos abrir essa massa com o rolo de massa até conseguirmos essa espessura. Vamos recortar essa linhaça de maneira que fique marcada para quando for ao meu forno. Eu não tenho desidratador, então uso o meu forno. Uso o forno numa temperatura baixa, numa temperatura até 90 graus. Por que até 90 graus? Porque eu preciso desidratar depressa. Toda comida viva é viva até os 45 graus, mas o desidratado é alguma coisa em que eu vou retirar a água. E ao retirar a água, eu vou manter o ADN vivo. Logo, eu fazendo as minhas bolachinhas, eu vou ter um alimento. E quanto é que preciso? É preciso uma mãozinha, uma mão de bolachas. Eu posso comer entre as refeições uma mão cheia. É o suficiente para eu já não ter fome, para na próxima refeição eu não avançar para o prato faminta. Posso sofisticar o meu cracker. Então, o cracker, que é alguma coisa seca, ela chama cracker exatamente por isso, porque faz crack. É alguma coisa seca. Eu preciso que ponha o molho aqui, de tomate, de molho, não sei onde está o molho. O que nós vamos servir? Nós vamos servir juntamente com um molho de amendoim com sal e uma malagueta.
ele está ligeiramente picante. Não está muito picante porque nós não sabíamos se teríamos crianças. É o suficiente para eu ter um cracker saboroso, gostoso. Eu acho que eu vou esperar mais pela hora do lanche do que pelas refeições especificamente. Voltando um bocadinho aos sumos. Nós temos várias maneiras de fazer sumos. Num detox, a coisa mais importante é manter a temperatura do alimento. Quando eu aqueço o meu alimento numa centrifugadora, o que vai acontecer é que essa centrifugadora vai atingir rotações muito altas e vai aquecer o meu alimento. Ao aquecer o meu alimento, ele vai degradar as minhas enzimas e as minhas proteínas. Degradando essas enzimas e proteínas, o que significa é que meu alimento, que era um alimento rico, passa a ser um alimento pobre. Ele passa a não ter muitas, nem vitaminas, nem proteínas, passa a ter só fibras. Qual é a vantagem de um liquidificador rápido? É que, ao rodar, ele não vai atingir uma temperatura maior do que 45 graus. Uma máquina dessa, que é uma máquina lenta, faz exatamente isso. Ela vai rodando lentamente, de maneira que esprema o alimento, sem retirar, entretanto, as suas vitaminas e suas enzimas. A Diana estava falando das fibras. Essa máquina, como não moe, ela só espreme, ela consegue fazer o aipo, o gengibre, a couve, os verdes de uma maneira geral. Essa ou qualquer outra máquina de rotação lenta. O que nós temos ainda que ter em atenção? Nós temos que ter em atenção nunca repetir o mesmo alimento sistematicamente. Nunca repetir o espinafre, nunca repetir a laranja, nunca repetir a manga por mais de uma semana. Esse detox tem 2 dias, mas se eu quiser replicar esses 2 dias por mais dias, eu vou ter que variar nos meus elementos. Por quê? Porque nada é inócuo, nada. Qualquer um dos alimentos que eu tenho aqui comendo em excesso pode provocar algum tipo de desestabilidade no meu organismo. Nós temos o espinafre, que não tem absolutamente nada contra ele, mas ele tem oxalatos. Os oxalatos são prejudiciais ao rim. Se eu comer espinafre todos os dias, principalmente cru, eu vou sobrecarregar o meu rim. Mas atenção, se eu beber 9 litros d'água, eu vou entrar em coma e vou morrer. Por isso, nada, eu não tenho, volto a frisar, nada contra o espinafre. Mas usem a imaginação, vão variando. Atenção, que a imaginação pode ser perigosa. Quando vocês resolverem usar, por exemplo, o agrião. Quando vocês, por exemplo, resolverem usar uma salsa, tem um sabor muito forte. Por isso, vão usando a imaginação, mas vão testando o que vocês estão fazendo. Já temos os crackers. Bruno, podia servir os crackers, por favor? Esses cinzas, castanhas. E agora, a doutora Isabel vai fazer um dos pratos do almoço. Muito obrigada. Eu faço. Ninguém trazer agora? É que eu tenho que tirar Não, dos jogadores nós temos todos. É mais amargo. Pode selecionar a opção. E imprimir só uma folha, que a segunda não serve para nada. Pode ser? Ok. Chegou o limite? Tem 1000 euros? Então, mais de 500 e tal? Não, já está pago. São de 90. Não pago 90 não. As coisas todas que eu já falei com o Ela vai usar nos Pois, 90. Bom.
Só falta uma coisa, entretanto eu vou continuando a pôr aqui o molho enquanto que aquilo é triturado e eu já explico, está bem? Isto é para só vir na praia. Isso, agora que Os tamanhinhos. Sim. Já dá para fazer maior, podemos fazer as canecas maiores. É só que nem aquela coisa de entender, né? De amendoim com malagueta. Amendoim e malagueta, não é? Quer tudo de fora? Diana, Já agora. Obrigada. Epá. ora bem, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em saber como variar os legumes crus, não é? E muitas vezes limitam-se a comer saladas, alface, tomate, cenoura ralada, um pouco de cebola e pouco mais que isso. Portanto, muitas vezes é difícil saber como preparar legumes crus. Mas, na realidade, até cortando os legumes da mesma forma, podemos fazer pratos diferentes. E eu, neste momento, vou fazer um tipo de sushi cru, sem peixe, claro, utilizando só legumes. Ora bem, a couve-flor vai fazer de arroz. Trituramos a couve-flor, neste caso, na bimbi, mas não é preciso terem uma bimbi também. Uma simples trituradora 1, 2, 3, colocam a couve-flor, trituram e fica com este mesmo aspecto, mesmo sem terem uma máquina destas. É facílimo, mesmo. Está bem? Só um minuto. Onde é que está? Nós já não tentamos. Está muito confuso. Eu posso pedir a receita, isto é fácil de fazer, olha. Ora bem, isto é uma esteira de bambu que se utiliza para fazer o sushi. Está bem? Conhecem? Isto encontra-se facilmente, todos os hipermercados têm e é barato. Tem no fundo da carteira. É muito fácil de usar. E isto é alga nori, que é a alga que é utilizada no sushi. Então, a parte brilhante fica sempre para fora, está bem? E nós vamos rechear o interior. Portanto, quando colocamos na esteira, colocamos sempre a parte brilhante para dentro. Eu vou colocar a couve-flor, espalhar. Cenoura que está o super alimento. Ainda não vou pôr isso. Vinagre, alface, limão, sumo, não é? Sumo. Ela aqui meteu 10 laranjas para fazer sumo puro e aqui 3 limões. Mas era para aquela quantidade toda grande. Na realidade, este recheio pode-se fazer com várias coisas. Também podemos triturar, por exemplo, caju, macadâmias, amêndoas, nozes, qualquer uma destas coisas trituradas podem ser utilizadas para isto. Também podemos fazer com cereais, com aveia, com cevada germinada, por exemplo. Portanto, há muitas formas de substituir o arroz. Em termos de legumes também, podemos utilizar pepino, vou pôr um pouco de cenoura, e um pouco de germinados. Neste caso temos aqui 3 tipos de germinados, que são os rebentes de alfafa, de brócolos e de espargo, ervilha espargo. Pronto.
Portanto, é muito fácil. Mesmo que o rolinho não fique na perfeição, não deixa de ser uma forma de variarem o modo de comerem legumes. E é extremamente fácil. Se por algum motivo não gostarem da alga nori, ainda há mais soluções. Por exemplo, numa folha de alface, com um palitinho, que fica muito giro, ou até mesmo uma folha de couve. Portanto, há muitas formas de se fazerem isso e de variarmos os legumes. Neste caso, por exemplo, o tempero pode ser o molho de soja ou o tamari. Se as pessoas forem intolerantes, por exemplo, ao trigo, devem evitar o molho de soja e usar o tamari. O tamari tem centeio. Se forem celíacos, não podem utilizar nenhum nem outro, a não ser que diga que é totalmente isento de glúten, está bem? Ou então, simplesmente comer assim, sem qualquer tempero. Pronto, depois vamos enrolar com a ajuda da esteira. E pronto. E aqui temos. É só cortar e comer. Isto pode ir ao frigorífico. Esta faca é que não é ideal para cortar isto. Normalmente, quando se corta o sushi, passa-se a faca por água. Vamos lá ver como é que isto vai ficar. A faca é muito grande para ver o resto. É, estava tão molhada. Ai, isto aqui não dá muito jeito. Arranja-me. Uma travessa para faz favor. Tirar o sabor deste. E depois no final eu apresento a cota. Não quer passar muito tempo, fica mais um verde. Aí, não ponhas assim.